Bom, gente, continuando nossa resolução do Enem PPL, prova amarela, 2022, questão de número 108, questão de reações orgânicas, e eu quero que quando cair reações orgânicas, no lugar de você achar que a coisa vai ser complicada ou vai lhe atrapalhar, tenha certeza que vai lhe ajudar e vai facilitar a sua vida. Vamos observar isso, mas coloca logo o seu curtir aí, porque é importante, mas vamos porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Olhem o que é dito nessa questão. A primeira relação entre o câncer e produtos de combustão data de 1775, realizada na Inglaterra, na qual foi descrita a elevada incidência de câncer em jovens limpadores de chaminés, os quais tinham contato diário com fumaça e alcatrão. O benzopireno, substância 1, foi o primeiro composto carcinogênico isolado do alcatrão. Esse hidrocarboneto aromático policíclico é convertido por meio de uma biotransformação no composto 2, que é o real causador do câncer. Então vocês têm o composto 1 e o 2. Ele pergunta: a biotransformação do composto 1 em 2 corresponde a uma reação D. Dica: gente, usem o instinto de vocês, que é um método de sobrevivência, e a prova é uma questão de sobrevivência, né? Então, quando você olha para o composto 1 e para o 2, o que é que você percebe? Entrou oxigênio. Quando entra oxigênio, quando aumenta a quantidade de oxigênios numa molécula orgânica, é uma oxidação. Então, não vamos complicar aquilo que é tranquilo. Se você marcou letra B, oxidação, você já vai para outra, sem ficar se questionando demais. Mas aqui eu quero chamar a atenção a um detalhe. Alguém pode se perguntar: Michel, tudo bem, eu ia marcar oxidação porque eu estou vendo a entrada de oxigênio, legal, bacana, mas por que não é uma adição? Por que não é entrada de oxigênio, adição? Aí eu paro e digo para vocês, o conceito de adição, às vezes ele não é bem colocado, mas é um conceito simples. A adição é a união de dois ou mais compostos, isso na química orgânica, tá? Dois ou mais compostos com formação de apenas um. Não pode ter sobra de átomos. E uma coisa que às vezes fica escondida, bem escondida, eu tenho que ver os reagentes. Aqui eu só estou vendo um reagente, eu não consigo saber de onde é o oxigênio. Então, como eu não sei de onde é que vem esse oxigênio, eu não posso afirmar que isso daqui é uma reação de adição. Então isso tem que ser uma oxidação. Só para vocês lembrarem e terem certeza do que eu estou dizendo. Se vocês pegarem, por exemplo, esse composto aqui, esse alceno, que vocês estão vendo bem aqui, aqui eu vou colocar 3 hidrogênios de uma forma bem simples e bem didática. Então aqui, ó, CH3, aqui eu vou colocar um hidrogênio, outro hidrogênio, e a gente sabe que tem um bem aqui, e eu disser, vamos adicionar, por exemplo, o Cl2. O que é que vai acontecer? O cloro ele vai entrar, a ligação dupla vai abrir e entra o cloro, sem sobrar nenhum átomo. Então vai ficar C, vai entrar um cloro em um carbono, aqui ó, e vai entrar outro cloro em outro carbono. Então tá aqui, e aqui CH3. Então isso aqui foi uma halogenação, ou então uma cloração. Isso daqui é uma reação de adição. Percebam que eu estou vendo os reagentes. Eu estou vendo o reagente 1 e eu estou vendo o reagente 2. Agora, suponham vossas senhorias que eu pegue e tenha esse composto aqui, vamos colocar nessa situação bem aqui, e eu diga para vocês que houve a formação do seguinte composto. Aqui. Eu digo, houve a formação da seguinte situação bem aqui. Eu tenho aqui um hidrogênio, eu tenho aqui um carbono, eu tenho aqui esse hidrogênio, eu tenho aqui o CH3, eu tenho bem aqui o CH3, que nós já havíamos visto, tá certo? E o que é que vai acontecer aqui? Vão entrar 2 hidroxilas. Aí você vai dizer, pô, que composto é esse? Bom, o que é que eu posso dizer para vocês? Você não está vendo os 2 reagentes. Se você não está vendo os 2 reagentes, isso daqui com certeza é uma oxidação. Não pode ser uma adição.
tem que ser uma oxidação. E além do mais, vocês estão percebendo aqui, se vocês olharem bem, que isso é uma oxidação conhecida como oxidação branda, onde eu tenho a entrada de duas hidroxilas. Então, eu não indiquei, eu poderia colocar aqui acima da seta quem é o reagente. Eu não estou indicando quem é aquele reagente. Então, isso daqui é uma oxidação conhecida como oxidação branda. E eu estou percebendo a entrada de oxigênio. Michel, isso não pode ser uma hidratação? Não. Hidratação seria a entrada de água, que seria HOH. Em um carbono iria entrar o hidrogênio, no outro iria entrar a hidroxila. Aqui eu estou formando um óxido, ou seja, um álcool, um diálcool, que a gente chama de diol vicinal, duas hidroxilas em carbonos vizinhos, que é bem característico da oxidação branda. Então, ó, lembrem do que eu disse aqui para vocês, quando eu tiver uma adição eu tenho que enxergar os dois compostos que estão reagindo e forma apenas um com a conservação de todos os átomos que tinha nos reagentes. Na oxidação, muitas vezes eu só vejo a substância orgânica, eu não vejo a inorgânica que está promovendo, eu não vejo o agente oxidante na maioria das vezes. Então é isso que acontece. Você marcou o item certo com certeza, se não marcou a partir de agora marca. Lembra que reações orgânicas não é uma coisa muito complicada, é uma coisa que dá para a gente entender, sobretudo porque a maioria das questões agora caem com a contextualização desse jeito aqui, que é uma maneira mais simples de ser abordada. Um beijo imenso e a gente se vê no próximo vídeo.